Olá, meus amigos. Estamos aqui para dar continuidade ainda ao nosso módulo de atividade física. Eu estou mostrando para vocês que o erro que algumas pessoas têm, eu diria que muitas pessoas têm, de pegarem, irem a Decathlon, comprar o seu tênisinho e começar sua atividade física como se tudo fosse somente isso. Eu sou um tigrão e o tigrão aguenta essa pancada, né? Isso é um erro. Nós temos que entender que, primeiro, temos que pensar que esporte nós vamos realmente fazer. Lembrando que temos que pensar sobre o potencial lesivo desse esporte, né? A ponto, se ele é fatal, há esportes que são fatais. Se ele é fatal, se ele tem potencial fatal, se ele tem um potencial lesivo de pequenas ou grandes articulações. Se por acaso nós temos aí, se são articulações que podem impactar na minha funcionalidade na vida, e é claro que quanto mais, se eu sou um pai de família, que eu tenho que botar o pão dentro de casa, eu não vou botar o pão, porque quem me conhece sabe que eu não como glúten, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Mas entenda, se eu tenho que trazer o pão para não posso ficar aí, não posso me dar o luxo de ficar 3, 4 meses afastado, porque a minha lesão, por exemplo, o meu esporte é motocross, e aí eu tive que botar 10 pinos na minha perna, e aí eu vou ficar sem poder trabalhar esse tempo todo. Quer dizer, a gente tem que pensar nisso tudo, pensar na tua idade, a tua capacidade de regeneração, quanto tempo isso vai durar, se eu tiver uma lesão, quanto tempo isso vai durar e se ela vai ser possível. Ou, por exemplo, imagina, uma pessoa de 80 e poucos anos, e aí resolve aí, vou fazer aeróbica, e aí fratura um colo de fêmur, tem lá a sua densitometria óssea, mostra uma osteopenia importante, e aí o paciente acaba fraturando o colo de fêmur. Olha que dano, a gente tem que pensar naquilo que vai realmente ter um impacto adequado para todos nós. E, se por acaso, e que entender, todo o processo ele vai precisar ser sempre gradativo. Nós devemos começar sempre com uma intensidade muito baixa, muito baixa. A perseverança, o segredo é períodos curtos, diários, 2 dias por semana de descanso. Esse é um regime, para mim, padrão ouro. 5 dias de atividade, 2 de descanso por semana, onde você tem ali períodos bem curtos de exercício, que vão de 45 minutos até 1h30. Esse é o padrão ouro. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Com uma intensidade que inicia-se bem baixa e ela deve ser crescente. Ela deve ser crescente de acordo com a capacidade do indivíduo de suportar. Fica aqui um detalhe bem importante, porque a musculatura, gente, ela responde muito rapidamente. E aí você pode se empolgar com isso. E aí você acha que, eu estou me sentindo bem. Dá um exemplo, o indivíduo que resolve correr, né? Fazer uma corridinha. O teu fôlego aumenta já no final da primeira semana de atividade física. Você vai ver, assim, um ganho de fôlego muito grande. A não ser que você tenha um problema grave, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, DPLC por ser tabagista, alguma coisa nesse sentido, um asmático gravíssimo, mas entender que a tendência do indivíduo é ter uma resposta rápida. Por outro lado, eu quero que vocês guardem bem isso. A musculatura, o fôlego, ele ganha, você cresce, ele vai rápido, mas as articulações, os tendões, a lubrificação das articulações, tudo isso demora muito, muito. Para você ter o reforço de uma cápsula articular, o reforço de um tendão, isso demora muito. E quanto maior a idade, mais lento isso acontece. Então, a prudência, já dizia Platão, já dizia São Tomás de Aquino, a prudência é a mais bela das virtudes. A gente deve fazer uma escalada, um crescimento de intensidade dessa atividade física de uma forma muito lenta e muito gradativa. O ideal, sem dúvida, é que você tenha um profissional que esteja supervisionando você nessa atividade física, para que essa intensidade seja gradativa, tá? Eu gostaria sempre de que vocês pensassem que, então, como eu disse, um período que é curto, que vai de cerca de 1h30, de 45 minutos a 1h30,
Além disso, você começa a ter uma forte produção de cortisol, o que você vai ter aí uma diminuição de resultados depois. Por isso que eu sempre falo, aqueles que optam, por exemplo, uma musculação, que não vão para a academia para usar aquilo como social. Tem muita gente que vai lá, aquilo vira social e o cara malha horas e horas. Aí você fala, pô, mas você pega um atleta profissional e os treinamentos vão de 4 a 6 horas ao dia. Bom, primeiro que esse indivíduo vai ter que fazer um aporte calórico, um aporte nutricional infinitamente superior. Esse cara, segundo, que isso é comum de acontecer quando ele é mais jovem. Então, a articulação tende a aguentar. Existem fatores genéticos para isso também. Quando você pegava, por exemplo, o treino do Arnold Schwarzenegger, você ficava chocado. Schwarzenegger, por exemplo, ele tinha mania de fazer isso. Eles pegavam, iam caçar, pegavam uma picape, ele com os amigos, colocavam lá um monte de peso na caçamba, levavam umas barras e etc., iam para a floresta, caçavam, por exemplo, assavam um costado de um cervo, por exemplo, ficavam comendo carne e fazendo levantamento de terra o dia inteiro, um exercício. Isso é inumano. Tá? Você tem aí alguns atletas que suportam, outros pagam um preço e vivem uma vida de lesão atrás de lesão. Lesão atrás de lesão. Havia um fisiculturista nos anos 90, Dorian Yates. Dorian Yates fez, se não me engano, só de peitoral foram 6 cirurgias de ombro. 6 cirurgias, só por conta disso. Esse indivíduo está destruído. Se você pega hoje o maior fisiculturista, a meu ver, todos os tempos, o Ronnie Coleman, se vocês olharem a situação de Ronnie Coleman hoje, Ronnie Coleman fazia leg press com mais de 1.000 quilos. Mais de 1.000, uma tonelada. Todo mundo seguia ele nas redes sociais, ele era um fenômeno, era um monstro, um gigante. Por outro lado, hoje fez uma lesão de coluna gravíssima. Mal anda. Então, assim, você não quer isso, não é sobre isso que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando sobre saúde, nós estamos falando sobre aquilo que deve ser dosado. E você vai ver que quando você está exagerando. Porque entenda, você vai começar a ter nessa atividade física a liberar alguns neurotransmissores que têm impacto, inclusive, na parte psíquica. Você libera endorfinas, as endorfinas são neurotransmissores endorfinas, que são as derivadas de morfina, os ativadores de receptor de morfina, os receptores opioides para dor, e que, na verdade, dão uma sensação de prazer. Aquele prazer que você faz depois de dar aquela corrida, de dar uma boa malhada, ao final você liberou endorfinas. E entenda, opioides, eles viciam. Então entenda, você vai começar a malhar, liberar endorfina, você se sente bem. Por isso as pessoas ficam viciadas nisso, literalmente. E aquele dia que você não vai, você fica deprê. Por isso é, inclusive, difícil você, parando alguns dias, retomar. É claro que quando você retoma rapidamente produzindo endorfina, você satura os receptores de endorfina e você volta a sentir prazer rapidamente. Mas é muito difícil quando você para essa coisa de retornar a fazer atividade física, né? Você tem ali um delay aí, é muito difícil de dar aquele primeiro passo para voltar a fazer atuidade física. Por quê? Porque você aumenta a quantidade de receptores para endorfina, e você não tem a endorfina. Então você se sente mal, desmotivado, sem energia. E aí, quando você volta, aquilo volta a saturar e rapidamente você pega o pique. Isso é uma das coisas que eu falo, pessoal. Você ficou parado, está desmotivado, força. É difícil dar esse primeiro passo, mas você vai ver que ao final daquele treino, você já está de novo com o pique, como se tivesse sido retomado tranquilamente o teu exercício, tá? Então você vai ter uma liberação grande de endorfinas, você vai ter uma liberação de dopamina, há uma questão, inclusive, de recompensa, há mecanismos de recompensa. Gente, não é à toa que esse pessoal crossfiteiro aí virou até uma loucura, né? O cara fica postando o tempo todo quanto ele corre, quantos quilômetros ele fez, aqui é como se todo mundo tivesse realmente muito preocupado com quantos quilômetros ele fez, com quanto de peso ele correu, ele levantou,
E quantas horas na esteira ele fez, quantas calorias ele queimou, ninguém quer saber disso, mas ele entra inclusive numa coisa meio megalomaníaca de que o mundo está muito preocupado sobre isso, né? Mas por quê? Porque muda o funcionamento mental, você vai se viciar. E aí entra um perigo, que é o desenvolvimento do que a gente chama de overtraining, que é o excesso de exercício. Essa semana, conversando com uma paciente, falei para ela, você está em overtraining. É uma paciente com uma saúde muito boa, ela tem ali, ela sabe que ela fazia 1.000 e uma menos. Pega leve, porque vai acabar sobrecarregando. Vamos melhorar, vamos diminuir esse volume, vamos aumentar a intensidade, mas com um volume menor, para que você tenha resultados. Se o teu objetivo é saúde, você tem resultados muito maiores. Inclusive, fazia exercícios ali que poderiam gerar lesões articulares. Falei, agora imagina você ficar afastado aí porque lesou o teu joelho, lesou aí arrebentou o teu ombro. Não é o que a gente realmente pensa, né? E então tomar muito cuidado. O overtraining é esse excesso que você vai tender, você vai achar gostoso, muita gente, não é todo mundo, tá? Mas algumas pessoas vão achar aquilo gostoso, vai tender a forçar e simplesmente pode entrar numa lesão, um aumento muito do risco de lesões. Você vai começar a sofrer um processo que a gente chama de catabolismo muscular, porque não dá tempo nem de recuperação da musculatura. Eu vou explicar isso tudo com mais calma depois, além de você ter um excesso de consumo de glutamina, que gera com isso uma baixa imunidade. Esses atletas, um dos sintomas desse overtraining é quando o cara começa a ficar resfriado com facilidade. Pô, o cara é atleta, puta saúde e toda hora pega um resfriado. E eles vão me procurar, o que está acontecendo comigo? Eu explico, excesso. E vocês vão entender um pouquinho mais isso na próxima aula. Então, não percam. As nossas aulas estão aí, o nosso módulo de exercício está só começando. Eu gostaria que vocês, quem não assistiu desde o início, gente, vamos lá, esteja conosco. Esse curso está seguindo e vai ser bem grande aí, tem muito material já disponível. Não perca a oportunidade. Peço a você que você caiu aqui, curta, compartilhe, comente, passa a me seguir, para que outras pessoas tenham acesso a esse material. Eu realmente gostaria que vocês fossem dono da vida de vocês, estivessem aptos a fazer as melhores escolhas e, consequentemente, a buscar uma saúde física, mental, social, espiritual, inclusive, melhor aí. Tá bom? Então, que continuemos juntos, não percam a próxima aula, vamos dar sequência. Fala um pouquinho desse overtraining na próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá.